evangelismo aqui nessa praça. E agora meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror abalarão me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder não receio furacão. És amparo, meu Jesus, sem alento venho a ti. Não me deixes sem a luz que ilumina a senda aqui. Eu confio em teu amor e na tua compaixão. És meu forte defensor, que me ampare a tua mão. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte és de tudo bem,
Sabe o que é uma lágrima sofrida, o que é uma vida não vivida, o que é uma pergunta sem resposta. Sabe o que é a ausência de um amigo, o que é uma chuva sem abrigo, o que é poesia sem beleza. Sabe o que é uma rua sem saída na fuga, a falta de uma espada na luta, o abandono na derrota. Sabe o que é um abraço em falsidade, o que é um beijo de um Judas, o que é só sabe quem passou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Sabe o que é ouvir a voz de Deus falando, o que é sentir sua mão nos consolando, o que é e ouvir dele as respostas. Sabe o que é ver os ferrolhos se abrindo, o que é ver os inimigos foragidos, o que é sentir a graça recebida. Sabe o que é sorrir de novo na alegria, o que é ver que a noite já é dia, o que é ter um amigo que é Jesus. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. O grito que estava preso no peito voou. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai a
as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar, como um sinal que Tu estás neste lugar.
Senhor disser, meu filho, chegou a hora, vá buscar minha igreja, pois o momento é agora, há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento, vá buscar minha amada, ela espera por este momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e arrebatados. Graças a Deus, coisa boa, é coisa boa. Deus abençoe a todos, Deus abençoe esta preciosa igreja amada de Nova Mutum. Este povo é um povo abençoado. Deus ajude vocês, meus amados irmãos aí de Nova Mutum. Sempre é bom estar com vocês aí, sempre é um prazer. Ontem nós assistimos uma tremenda pregação que o pastor Mateus Guilherme pregou ali no domingo agora, domingo passado. Foi uma pregação maravilhosa que, se todos aqueles assistirem no Espírito, não tem como não sentir a presença de Deus, não tem como não receber a bênção. Então eu assisti, fui abençoado, como tenho sido abençoado com várias pregações. Então, tudo depende do Espírito. Às vezes a pessoa está no santuário e não recebe nada, mesmo estando no santuário a poucos metros do pregador, ali ele não recebe nada, porque não entra no Espírito. E há outros que estão distantes, muito distantes, e recebe cura, recebe libertação, recebe a bênção, como todos os encontros ali em Goiânia, eu tenho tido a grata satisfação de receber testemunho de pessoas do Brasil, ficam ali na portaria, só me esperando, e eu não conheço. Ô pastor Márcio, como é que está? Eu não te conheço. Não, eu assisto os teus cultos, olha, eu recebi uma cura, olha, eu recebi uma bênção, olha, eu recebi isso. Isso eu confesso que o profeta gostava disso, então eu gosto, a gente se sente bem e honrado, né? Honrado com isso, sabendo que toda honra e toda glória é para Deus, mas a gente fica muito feliz. Então, tudo depende do quê? Da maneira que a pessoa se aproxima. Aqueles soldados romanos tocaram em Jesus, não receberam nada, nada, mas aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla do seu vestido e ela foi curada instantaneamente. Jesus chegou a dizer assim, quem me tocou? A multidão te oprime, mestra, a multidão te aperta. Jesus disse, não, alguém me tocou diferente, né? Porque eu vi que de mim saiu virtude. Então isso é maravilhoso. Então tudo depende da maneira. Nesse instante, se você entrar no espírito do culto, você será abençoado. Todos os cultos, se você não pode, pela distância, por alguma situação verdadeiramente irreversível, a condição humana naquele momento, você não pode estar no santuário, você assiste pela internet e você receberá a tua bênção, a tua vitória. Eu creio assim, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. É mais um dia de vitória. Já amanheceu com vitória. É bênção sobre bênção. E eu sempre digo, porque tem sido assim.
maiores bênçãos Deus fará por nós. Hoje à noite nós teremos culto de ensinamento, toda a igreja está convocada. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, falando de ontem à noite foi um trovão de Deus, aquele culto que o pastor Mateus Guilherme ministrou. Na verdade, o Espírito Santo ministrou através dele ali em Nova Mutum. Mas também não foi diferente. Ontem, ao meio-dia, aquelas lembranças inesquecíveis do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, aquilo ontem foi um trovão, como tem sido em todas as programações, mas aquilo ontem, censura, meu Deus do céu, como que as pessoas gostam de censurar, de criticar. Olha, eu confesso para vocês que deu vontade de assistir aquele culto de novo, aquele culto de ontem, do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Censura. Cuidado para você não estar censurando o que é uma obra do Espírito Santo. Cuidado, pregadores, tem pregadores afoitos. A classe mais afoita que existe é de pregadores. Eles se acham tão dominantes, sabe? A verdade é essa. Eles se acham dominantes. Esses pregadores, se não cuidar, eles trabalham paralelo a uma linha muito grande de arrogância. Então, se não vigiar, entra numa linha de censura e está censurando o que Deus fez, o que Deus está fazendo. E, lógico, ninguém censura sem convicção, mas é uma convicção carnal. A verdade é essa, é uma convicção carnal. Mas eu estou certo. Então tá bom. Eu costumo dizer assim, dá tempo ao tempo, o tempo amadurece o queijo. Isso é uma frase dos antigos que eu tenho feito, escrito isso no meu livro todos os dias. Né? Dá tempo ao tempo. Então cuidado, porque você pode estar censurando uma pessoa apoderada do Espírito Santo e você estará censurando a Deus. Então aquela mensagem de ontem do saudoso pastor Joaquim Gonçalves, nós vamos assistir ela de novo. Nós vamos ver ela de novo. Mas está no nosso canal no YouTube. Tremenda demais. Aquilo lá é uma vitamina, é um tônico. Amém? Então programações maravilhosas que Deus tem nos proporcionado. Hoje à noite, culto de ensinamento. Amanhã, pela manhã, às 8h30 da manhã, nós estaremos todos reunidos aqui, todos aqueles que puderem, para este momento de consagração e meditação. Nós começaremos então às 8h30 da manhã, com a leitura da mensagem A Fé Perfeita. Leitura da mensagem A Fé Perfeita. Todos que puderem, venham no santuário e venham marcar presença na presença de Deus. Amanhã, às 18h45, nós continuaremos com a nossa bênção também, com a programação culto com a mocidade. Mocidade e igreja. Eu convoco toda a igreja, todos os irmãos, os amigos, os vizinhos, familiares, para estar aqui amanhã, às 18h45. O nosso tema amanhã é este, orgulho. É o tema orgulho. Então vamos assistir, vamos participar. Todos são bem-vindos e tragam hino, traga destaque. Você vai ser ajudado e vai nos ajudar. Então, logo após a programação, nós teremos aí o aniversariante, uma comemoração, né? Um bolo salgado para os aniversariantes do mês de junho, tá bom? Então todos são bem-vindos, vocês venham todos para a igreja. Domingo de manhã, escola dominical, às 16h30, companheirismo com a mocidade, e às 18 horas, domingo agora, teremos o nosso culto de Santa Ceia. Pela graça, pela misericórdia de Deus, nós estamos aí. É isso, irmão. Se você faz parte do corpo, você está ligado na comunhão.
Porque existe um espírito que tem assolado as pessoas hoje, e muitos, pessoas boas, bem entendido, pessoas sinceras, honestas, mas têm apanhado um espírito. Não passam, na verdade, estão desligadas do corpo, porque elas dizem assim: eu não preciso de igreja, não é igreja que vai me salvar, eu não preciso de igreja, eu estou em casa, eu estou fazendo minha leitura bíblica em casa, estou lendo a mensagem em casa, e estou bem assim. Isso é um espírito que tem apanhado as pessoas. E eu conheço isso, já tem pelo menos uns 20 anos que eu conheço famílias que caíram nessa situação aí. Você entende? Isso é um espírito terrível. Porque são virgens, mas sem o azeite. A verdade é essa, é virgens nécias. Virgens nécias. Porque não tem o azeite, porque é simples. O profeta diz assim: se o Espírito Santo, se Deus está no teu coração, você mal suporta as portas da igreja abrir para você ter companheirismo com teus irmãos. Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, por causa de escândalos, eu não vou mais na igreja, eu vou ficar em casa, e está certo assim? Será que Deus não tem nenhuma igreja? Ou somos tão santos que não podemos ir? E a Bíblia diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a gente tem que vigiar isso. A gente tem que vigiar muito isso. Eu conversei com uma pessoa essa semana, que talvez já tem uns 4 anos, talvez, que eu não vejo, mas tive um desejo de falar com essa pessoa. E está nesta condição. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia. A gente fala isso com temor, pedindo misericórdia, e alertando outros mais. Alertando outros que não caia por este caminho. O corpo é assim mesmo. O corpo é assim. Tem problemas? Tem lutas? Tem. Mas vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Você vai separar do corpo? Eu estou ligado no corpo, mas que corpo? A pessoa, o braço ficar sozinho lá em casa, o meu braço fica lá e dizer: não, eu agora estou ligado só na cabeça, só em Cristo, e não está ligado no corpo? Aí não funciona, tá? Uma hora dessa nós podemos trazer um estudo nessa linha aí, mas que Deus ajude a todos. Nosso tempo é remido. E agora também, todos já sabem, quem não sabe, nós teremos um encontro maravilhoso. É o encontro com o Espírito Santo. O tema, o sinal. Então eu convoco a todos, irmãos, irmãs, jovens, evangelistas, diáconos, pastores. Eu convido a todos mesmo para estarem conosco aqui em Várzea Grande, nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Nós teremos então a abertura no dia 11, sexta-feira, vai ser um trovão de Deus. Eu peço a todos nesse instante que desde agora eu convoco a igreja, principalmente os domésticos, os que fazem parte do ministério. Vamos tirar 1 hora por dia, dentro de 24 horas, você tira 1 hora para orar por este encontro. 1 hora, você tira 1 hora por dia. Eu digo, dentro de 24 horas você acerta o teu relógio aí. 23 horas você terá, e 1 hora será só para orar pelo encontro. Eu rotulei assim: encontro com o Espírito Santo. Irmãos, eu não quero que seja simplesmente um encontro de águias.
Eu não quero que seja simplesmente um encontro de irmãos e irmãs, de jovens com jovens, e de pastores e pastores, de evangelistas e evangelistas, diáconos e diáconos. Não, eu não quero que seja apenas isso. Eu não quero que seja apenas isso. Eu quero que seja verdadeiramente um encontro com o Espírito Santo. Que haja uma mudança, que haja uma transformação, que haja um crescimento, um coroamento em nossas vidas. Então eu estou convocando a todos, convidando a todos para estar presente. Se você ama a Jesus Cristo e se você tem disponibilidade, venha estar conosco. Nós teremos colégio para todos hospedarem, e se você não quiser ficar em colégio, a cidade oferece vários hotéis. Você fica à vontade para quem mora distante, né? Mas eu gostaria que todos estivessem aqui. Vai ser uma bênção de Deus. Desde já eu peço um levantar de mãos de todos. Vocês podem levantar as mãos e dizerem assim: Senhor nosso Deus, abençoe este encontro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a Bíblia, vamos nesse instante para 1 Coríntios capítulo 13. E no decorrer, nós vamos sempre estar falando. Desde já eu peço que vocês divulguem também, você está entendendo? Nós temos feito vários encontros aqui, nós estamos caminhando para 6 anos aqui, mas nesses 8 anos de ministério, eu tenho feito vários encontros, e a pessoa principal do encontro é a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a pessoa principal do encontro. Entendeu? Isso para mim é importante demais. Certa feita, Jesus Cristo apareceu para 2 homens. Eles estavam indo a caminhos de Emaús e eles tiveram um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus encontrou com eles. E ali foi um Pentecoste, foi algo assim extraordinário. Que eles falaram para Jesus: fica conosco, porque já se faz tarde, fica conosco, porque a presença de Jesus é contagiante. Então, o encontro é assim, nós não medimos um encontro pela quantidade de pastor, nós não medimos, estou falando de mim, eu não estou medindo um encontro pela quantidade de pastores, pela quantidade de membros que virão, ou que tem vindo nos encontros, nos retiros e assim por diante. Mas é pela qualidade do Espírito, é pela qualidade, pela atmosfera e o que o encontro fará depois. O resultado depois é muito importante, porque muitos pensam no resultado antes do encontro, é aquela coisa, e depois termina o encontro, cada um vai para a tua casa, e aí desliga, e aí acaba aquilo, sabe? É uma coisa assim muito estranha. A gente tem visto isso e etc. Mas eu creio que Deus vai nos dar um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Jesus, certa feita, disse para os discípulos assim: descei para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele não disse isso para todo Israel. Ele disse para aqueles seus discípulos. E ali estavam apenas 120 num cenáculo. E eles tiveram um encontro com o Espírito Santo. 120, e eles tiveram um encontro com o Espírito Santo. E quando eles tiveram aquele encontro com o Espírito Santo, eles saíram, e sobre aquela unção, eles estavam embriagados do Espírito Santo. Logo do lado de fora ali, eles ganharam 3.000 almas para Cristo. O primeiro passo foi esse, e quase 3.000 almas foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Mas primeiro eles tiveram um encontro com o Espírito Santo. Então não importa, se tiver 2, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 100, 200, 300, o importante é que todos que estiverem, entre véu adentro, receba, tenha um encontro com o Espírito Santo e saia para ganhar almas. Os ceifeiros, né?
os semeadores da última hora, os pregadores da última hora, e assim por diante, né? Deus ajude. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a coisa é tão boa falar destas coisas que nos emociona, nos deixa religioso, Senhor. E nesse instante, desde já, com as minhas mãos levantadas, eu peço que o Senhor continue na direção deste encontro que nós teremos em outubro, Senhor. Eu sei que está nas tuas mãos, porque a primeira coisa é conhecermos o nosso espírito, conhecer o motivo e o objetivo de todas as realizações, Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, todos que desejarem estar aqui, que o Senhor os traga, Senhor. E aqueles que estiverem desanimados, desencorajados, envergonhados, entristecidos, chateados, magoados, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor ajude, para que todos nós estejamos unidos, para que assim possamos sermos apoderados com a porção dobrada do Espírito Santo. É a minha oração. Abençoe neste instante a leitura da Tua palavra, que será lida também, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vamos ler, meus irmãos, primeiro a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivessem caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Amém. Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Nós vamos dar continuidade neste assunto, a força do amor. Veja só, para nós recebermos, para nós termos esta fé perfeita, primeiro temos que amarmos, temos que perdoarmos. E eu digo para vocês assim, meus irmãos, vocês sabem, não é novidade. Quando você deseja algo, quando você está clamando por algo, você enfrenta oposição. Você enfrenta oposição, você é confrontado, mas você deve permanecer. Se a tua convicção está baseada na palavra de Deus, você deve manter convicto aquilo. Por isso que é muito importante nós examinarmos a palavra, examinarmos a Escritura, examinarmos a mensagem. O profeta pregou uma série de mensagens, perguntas e respostas. E eu ainda tinha meus 22 anos, mais ou menos, quando eu estudei quase que todas essas mensagens, perguntas e respostas, quase que todas. Aquilo, o momento, você entra em desespero, né? E isso é maravilhoso, você saber o que está fazendo. Você precisa saber, minha irmã, meu irmão, o que você está fazendo. Porque Deus vai pedir conta no final da caminhada, no final da jornada. Tanto você quanto a mim, a cada um de nós, temos que prestar conta.
do que nós fizemos. E a tendência humana é assim, é sempre querer agradar os homens ou esconder as coisas dos homens. Não, mas a gente tem que parar com essa bobeira. É o que eu vejo, essa politicagem. É uma certa politicagem. O profeta, ele falava assim, que ele não falava tudo o que ele via, porque senão ele ia matar mesmo as pessoas. As pessoas vinham falar com o irmão Brana discernia, o irmão Brana sabia, às vezes elas nem vinham falar, e o irmão Brana, o Espírito Santo já revelava para o irmão Brana. E se nós temos o Espírito Santo em nós, nosso comportamento é semelhante. Nós temos o discernimento das coisas, correto? Nós temos o discernimento das coisas, nós sabemos isso. Então isso é maravilhoso, né? A gente só tem que agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Então é importante você saber o que você está fazendo, que tipo de semente você está semeando, porque haverá uma colheita lá na frente. Às vezes apresenta que está indo tudo bem, sucesso. É geralmente quando a pessoa está lá em cima que vem aquela rasteira assim, sabe? Eu disse para alguém essa semana, às vezes Deus permite nessa trajetória da vida da gente, Deus permite alguns confrontos, e a pessoa toma aquela rasteira e cai. Agora, tem que levantar. O importante é isso, é se você cair, você caia com Deus. Ou seja, mensagem ao nascer de novo, mensagem ao nascer do sol. O profeta disse assim, se eu for para a sepultura, com poder vivificador, eu sairei da sepultura. Porque eu fui com o poder vivificador, então eu sairei da lei. Poder vivificador me tirará da lei. Então, a gente tem que vigiar assim. Nós sabemos que nós estamos num lugar muito alto. Se você passar por determinadas provações, tenha certeza que você passa com Deus. Bem entendido, são provações que vêm sobre nós, tentações que vêm sobre nós. Não são aquelas que nós, com as nossas próprias mãos, procuramos. Aí eu estou passando por prova, o que foi? A polícia me prendeu, estou passando por uma prova difícil, mas por que a polícia te prendeu? Não, é porque eu peguei um negócio ali que não era meu. Você está passando por prova? Não, você foi desobediente. É um exemplo. Então, tem consequências que são ações nossas, humanas nossas. São apenas resultados das nossas desobediências. E, oxalá, que todos entendessem assim. Estou purgando aqui porque eu sou filho. A Bíblia diz que nós somos julgados aqui, somos corrigidos aqui, para não sermos condenados com o mundo. Veja só, somos julgados, somos corrigidos, mas não condenados. Nós não somos condenados por Deus. Quando você vem na igreja, você ouve uma pregação, você lê uma mensagem, você lê a Bíblia, e a Bíblia te corrige, a mensagem te corrige, e você não está sendo condenado, você está sendo corrigido. Eu não vou naquela igreja mais não, porque está me condenando. Está me condenando. O amor de Deus ele corrige, ele açoita. Então veja só, nós temos que atentarmos para isso. Espero que você faça esse exame espiritual nesta hora. E veja onde os teus pés estão firmados, meu irmão, minha irmã, onde você está firmado nesta hora. Eu sempre tenho dito isso, que não é uma coisa nova.
ventos maiores virão. Eu gostaria de não falar isso, mas isso é um alerta para a igreja. Você percebeu que nós estamos passando um momento, parece, de tranquilidade, de paz? Parece que está um momento assim meio... Não é comum isso. Não é natural isso. A vida do cristão é vida de provas. Você sai de uma, tem outra. Você sai de um problema, tem outro te esperando. Outro, na verdade, não, tem um tanto te esperando. Então, que Deus nos ajude. Então, Deus está nos preparando para dar a nós o batismo do Espírito Santo. A verdade é essa. Deus está nos preparando para nós termos um encontro com o Espírito Santo. E só vai ter esse encontro com o Espírito Santo quem passar por estas provas, por esta aula que nós estamos tendo aí, a força do perdão. Ser capaz, não de você mesmo, mas uma capacidade que vem de Deus de perdoar a quem quer que seja. Por isso que na mensagem O Sinal, o profeta chega a dizer no parágrafo 250, é hora de parar de se irritarem um com o outro. É hora de parar. Você vai entendendo que as águias vão se ajuntar. As águias vão se ajuntar. Nós ainda, há muitos que estão numa visão assim, pensando que é muitos, mas não é muitos. A igreja, eu peço que a igreja entenda isso, mensagem à estatura de um varão perfeito. O irmão Brana diz que esse quadro vai afinando. Você vai encontrar aí centenas de milhares de pessoas que são evangélicas, são religiosos, mas infelizmente não foram escolhidos, não foram escolhidos, predestinados para serem a noiva. Paciência. Voltamos naquele programa de rádio, segunda-feira à noite. O saudoso pastor Joaquim pregando, ele disse assim, que as virgens prudentes, elas disseram, a Bíblia diz isso, né? As virgens prudentes disseram para as nécias, vão comprar azeite, vão adquirir azeite. Irmão, cuidado para você não comprometer a tua vida espiritual. Você tirar do azeite teu para dar para quem quer que seja. Você vai falar assim, pastor, mas que paradoxo é esse? E a força do amor? A força do amor é você instruir a pessoa aonde ela vai buscar o azeite. Porque você mesmo precisa buscar o azeite de Deus. Agora, você busca de Deus e você quer dar o seu azeite para outras pessoas? Não tem como. Não tem como, meu irmão. Por isso que você tem que ter liberdade, ousadia no Espírito, bem entendido, ousadia no Espírito, para dizer para quem quer que seja, você está errado nisso aqui. Eu não estou irritado contigo, mas eu estou te alertando que você está errado nisso aqui. Você compreende isso? Nós temos que fazer isso. Então aquele programa, segunda-feira, foi assim, um mel na rocha. Aí o profeta vem e diz, é hora de parar de se irritar um com o outro. Creia na mensagem da Bíblia. Creia em Jesus Cristo e ame, e honre, e respeite um ao outro. Esse respeito, irmão, não é só na frente, não. Muito mais na ausência da pessoa. Pessoas que às vezes tiram prints de conversas de WhatsApp. Veja só, às vezes você conversa com uma pessoa, um assunto particular, e a pessoa tira aquele print, encaminha aquela conversa para outro.
e outro para outro, e outro para outro. Que tipo de caráter é esse? Que tipo de homem é tal criatura? Você entende? Então nós temos que olhar a nossa postura, nós temos que olhar o nosso tipo de caráter que nós temos, que o caráter só vai ser aperfeiçoado através das provas, das tribulações. Nosso caráter vai ser provado no fogo mesmo das lutas. Você vai manifestar o que você tem. Então o profeta está aconselhando, respeite um ao outro, homens, respeite suas esposas. Respeite seus lares. Una o seu lar, porque, recorde, este cordeiro era para o lar, não só para para todo o lar também. Então isso aqui que nós estamos ensinando não é só para você, é para toda a sua família, para todos os seus amigos. Mostre para eles o caminho em que deve seguir. Daí para frente é com eles. A busca constantemente do Espírito Santo é individual. Mas para isso é preciso termos um coração puro, um coração limpo, um coração desprovido de malícia, de maledicência, de inveja, que é um mal terrível. Nós temos que... A inveja é cruel. Ontem o pastor Mateus pregando, ele falando sobre José. Por que José foi vendido pelos teus irmãos? Pelos irmãos dele? Por que José sofreu o que José sofreu? Por causa de inveja, meu irmão. Agora, José odiou aqueles que fizeram aquilo com ele? Não, de forma alguma. Você vai odiar alguém que está te levando para mais perto de Deus? O pastor está me perseguindo, o pastor está isso, o pastor está aquilo. Dê glória a Deus. É porque Deus te ama. Não fique aí atolado no vitimismo, não fique atolado no coitadismo, não fique atolado numa depressão. Não fique atolado numa falta de humor. Não, dê glória a Deus, louve a Deus pelas provas, louve a Deus por tudo que está acontecendo, porque tudo está contribuindo para te levar para mais perto de Deus. Foi assim com José. Irmão, eu me lembro que quando eu saí, eu vim para cá, talvez tenha alguns irmãos de Rondônia me assistindo. Se tiverem e tiver ousadia, quiser colocar o nome, coloque. Se não tiver, não tem problema. Mas eu me lembro que quando eu saí de Rondônia e para vir para Mato Grosso, em julho de 2011, portanto está completando agora 13 anos, né? 13 anos que eu estou morando. Então o pastor na época me chamou, eu e minha família, para nós darmos a despedida da igreja, né? E nós então fomos despedir da igreja e dar um até logo, né? Não um até breve. E então eu disse na minha despedida ali que quando eu estava lendo as cartas de Paulo, eu estava me identificando com Paulo. Quando eu li as cartas de Pedro, eu estava me identificando com Pedro, o apóstolo Pedro. Eu me lembro muito disso, foi numa escola dominical. E não sei se está gravado, mas na época tinha filmadora, não sei. Mas veja só, então nós temos que ler as cartas e nos identificar com elas. Você ouve a história de José e identifica com José. Você lê a história de Moisés e se identifica com a história de Moisés. Ou vai querer se identificar com a história de Faraó? Deus nos livra disso. Você entende isso? Então nós temos que ver nós naquele personagem.
Você vai estudar a história de Davi, você vai ver você ali. Ué, Davi me identifica comigo. Você entende isso? Então Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu continuo assim, eu disse isso lá em Ji-Paraná, em julho de 2011. Julho de 2011. E eu continuo dizendo isso até hoje, né? Eu me identifico com as Escrituras, me identifico muito com a história de José e com outras mais. E que Deus nos ajude a sermos perseverantes e termos um coração segundo o coração de Deus, como Davi tinha esse coração. E Davi, né? Davi. A ponto que a mulher de Davi disse para Davi: você parece um bobo, você fica dançando aí. A mulher deve tomar cuidado com o que fala com o marido, principalmente se ele é um sacerdote. Se ele é um genuíno sacerdote, ele tem um coração segundo o coração de Deus. Ele vai ser confrontado, ele vai ser rejeitado, mas ele sempre estará amando e sempre estará fazendo um círculo maior para colocar a todos dentro desse círculo. E a mulher que é mulher, a esposa, uma genuína esposa de um genuíno sacerdote, de um genuíno pastor, ela tem que tomar cuidado no que ela fala, porque ela pode ferir o Espírito Santo e ela ficar estéril, só que espiritualmente falando, porque a mulher de Davi ficou estéril por resto da vida, porque ela criticou Davi que vinha dançando, se alegrando, e ela disse: você está parecendo um bobo, você está me envergonhando. E nós temos que atentarmos para isso, temos que atentar, a mulher do pastor, a família, e às vezes até a igreja, ela tem que sair da frente do pastor. Pastor é o homem que tem uma ligação direta com Deus. A igreja tem que ser espiritual para compreender essas coisas. Porque às vezes a igreja entra na frente e quer guiar o pastor. Não, peraí, não é assim que funciona. Não é a igreja que guia o pastor, não é a esposa do pastor que guia o pastor. E outra coisa, não é homens que guiam homens. Não. O profeta disse na mensagem: pondo-nos ao lado de Jesus, nós podemos nos assentar e devemos nos assentar e termos companheirismo uns com os outros, discutir as nossas ideias e etc. O profeta disse isso na mensagem: pondo-nos ao lado de Jesus. Mas cada pastor ele tem que ter o guia dele. Agora não é um guia para cada um, é o Espírito Santo guiando a todos, dirigindo a todos. E quando é o Espírito Santo, de fato o Espírito Santo, você vai observar que ele tem uma linha, não contraditória. Agora, para sermos guiados pelo Espírito Santo, temos que ter esse coração dócil. Esse coração que eu disse agora há pouco, que às vezes a mulher do pastor não entende. Às vezes alguém que está mais perto não entende. Ah, pastor, tu é muito... Você entende isso? Deus nos ajude, né? Muito bom conversar, mas a hora já passou. São ensinamentos que você deve guardar para você, que vai te ajudar. Tenha um coração segundo o coração de Deus. Lute. Pede para Deus, hoje é o 5º capítulo. Peça para Deus: Senhor, expurga, tira todo o ódio do meu coração. Domingo é a ceia. Eu quero passar diante da mesa do Senhor com um coração limpo, uma consciência tranquila, limpa, mas não com a consciência cauterizada, anestesiada, não é isso. Você tem que vigiar isso. Se você tem alguma coisa contra um irmão, vai lá e acerta com ele. Meu irmão, eu quero pedir perdão para ti. Quero acertar contigo. Porque caso contrário, está tomando para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, conforme 1 Coríntios capítulo 11.
Isso é Bíblia. Isso é mandamento de Deus. Nós temos que discernir essas coisas. Então vamos fazer isso, vamos acertar. Então eu vou acertar, né, pastor? Vou acertar, porque domingo é a ceia, né, pastor? Vou acertar. Aí segunda-feira, peia no meu irmão de nós. Tudo que eu acertei até no sábado, no domingo, na segunda-feira eu volto de novo. Deus conhece o acerto que nós fazemos. Se aquilo é de dentro do coração ou é de lábios. Deus sabe. Eu estou falando com uma igreja que está crescendo. Nós não estamos na estatura que devemos estar, mas estamos crescendo. Então vocês vão entender isso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Seja você um desses escolhidos para dar crédito ao que o Espírito Santo está falando. Marido e esposa, acerta. Abrace, peça perdão. Por que você está pedindo perdão? Não, eu estou pedindo perdão porque se eu te ofendi, você me perdoa. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude. Senhor, peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que ninguém fique vazio, Senhor, mas que todos estejam cheios do azeite, apoderados do Espírito Santo. É a minha oração. Desde já eu peço pelos nossos cultos, que o Senhor possa nos ajudar. Culto que teremos hoje à noite aqui, que o Senhor tome o pregador nas tuas mãos. Ali em Nova Mutum, que o Senhor tome o pregador em tuas mãos. Ali em Rondonópolis, que o Senhor tome o pregador em tuas mãos. Em todas as congregações, que todos sejam usados pelo Espírito Santo para trazer a tua palavra de uma maneira, Senhor, sobrenatural. É a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos, um beijo no coração e até a noite, se o Senhor nos permitir. E segunda-feira estaremos de volta. Deus abençoe e desculpe pelo horário. Que deixe a criança, saia dela. Você crê que vai estar melhor, querido? Deus te abençoe. Vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querido. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo? Crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus? Não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele, aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.
Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia com Jesus, meus irmãos. Ele que é a nossa força, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada. Já estamos aí chegando a mais um final de semana. Que bênção, né? Chegando a mais um culto de Santa Ceia. É um grande milagre nós estarmos aqui nessa era, você poder estar com saúde mental, saúde espiritual, né? O maior milagre na era que estamos vivendo não é o aleijado andar, não é o surdo ouvir e nem um cego ver. Isso aí é muito bom. Nós cremos nisso, ficamos regozijamos com isso, né? Nos alegramos com essas coisas, mas o maior milagre é nós podermos ter saúde espiritual nessa era de tanta frieza, de tanta amnésia espiritual, tanta cegueira espiritual, tanta surdez espiritual, né? E nós podermos estarmos juntos, aprendendo cada dia mais das coisas espirituais. Isso aqui é o maior milagre que você pode ter na sua vida é isso aí, tá bom? Então Deus abençoe a todos, Deus possa continuar recompensando a cada um pelo esforço, dedicação de estar acompanhando. Eu creio que todos que dedicam esse tempo para acompanhar o momento devocional, seja ao vivo, né, igual muitos estão acompanhando agora, ou outros irmãos que vão acompanhar de um outro momento, outro horário, né? Às vezes não tem essa possibilidade, essa disposição para assistir agora, como muitos acompanham depois, né? Nós compreendemos isso. Deus possa recompensar vocês. E se por acaso você está acompanhando agora e ainda não deixou o seu like até o momento, eu peço que você possa estar deixando aquele joinha que tanto contribui para nossas programações que temos aqui, né? Seja a qual que você acessar, você vai lá, deixa o seu joinha, compartilhe para os demais. Você tem tantos contatos aí que eu não tenho, né? Eu faço o meu compartilhamento, nós sempre compartilhamos os momentos devocionais aqui pela manhã, e eu tenho alguns contatos, mas você tem outros, então você compartilhe para esses aí que eu não tenho, né? Esses irmãos, família que você tem aí no seu celular, tá bom? Faça esse trabalho de evangelização, divulgue e fale, né, do amor de Cristo, eu tenho certeza. E Deus já está te abençoando por isso, tá bom? Se inscreva no canal também, né? Talvez você ainda não se inscreveu, é a primeira vez que você está acessando. Saiba que nós ficamos muito felizes com a sua inscrição e ficamos gratos com a sua presença, tá? Nós temos programações diariamente e de forma que você será ainda mais abençoado. Conforme nosso pastor mencionou, né, hoje é o meu dia, nós vamos ter aquela programação abençoada
e as lembranças inesquecíveis, nosso amado, saudoso pastor Joaquim Gonçalves, programações que foram pregadas há 30, 20, 10 anos atrás, às vezes muito mais, né? Mas sempre são atualizadas na era, nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, de forma que Deus, nós sabemos que as palavras não passam, por isso que causa o efeito que tem causado em nosso meio, né? Graças a Deus. E à noite é o nosso culto de ensinamento, um culto abençoado. Todos estão sendo convidados a estarem conosco, tá bom? E conforme foi lançado, né, aqui hoje, a respeito do nosso encontro que teremos em outubro, né? Desde já contamos com as orações dos irmãos, com a participação de vocês, que vocês possam convidar outros irmãos também a estarem conosco. É um encontro com o Espírito Santo. O tema será o sinal, e você é o nosso convidado mais do que especial, irmão. É um momento de você romper as barreiras, né? Deixar Deus agir, deixar Deus fazer uma mudança na sua vida, uma mudança no seu coração. Saiba de uma coisa, sempre coloca Deus em primeiro lugar, e você vai ver as coisas de forma sobrenatural acontecer na sua vida, tá bom? Então todos estão convidados. Nós teremos um colégio aqui para todos hospedarem, né, no colégio, e alimentação para todos. Vai ser um momento maravilhoso. Jovens, mocidade, anciões, venham preparados, tragam seus louvores, venham com uma expectativa, e com certeza Deus vai nos surpreender muito mais, tá bom? Amanhã, nosso momento de meditação, de oração, de consagração, nós estaremos todos reunidos a partir das 8h30 da manhã, tá? Deus abençoe todas essas programações que teremos, né, no decorrer aí dessa semana, culto de Santa Ceia e muitas outras programações mais. Mas vamos à nossa lista. O horário vai passando tão rápido, né? E aí a gente sempre gosta de comentar aqui os irmãos, falar os nomes deles, né? Hoje a nossa irmã que vai começar aqui na lista é a irmã Marta Mendes, né? Deus abençoe. A irmã Bela também está acompanhando, o irmão Oliveira, nossa irmã Marta Damas, a irmã Cleusa lá em Itabuna, a irmã Eva Fátima, a irmã Marinalva, e a irmã Creuza Freitas também, a irmã Yolanda Loyola, a irmã Débora, a irmã Carme, a irmã Maria José, a irmã Célia da Silva Novaes, a irmã Creuza Real, a irmã Patrícia Oliveira, a irmã Esther Marques, irmã Noêmia Paixão, a irmã Isabelle Ali, a irmã Cimarli Rodrigues, né? Deus abençoe. A irmã Hilda Trindade, a irmã Maria Andrade, a irmã Alane Coutinho, a irmã Juliana Lopes, a irmã Deolinda, a irmã Irene, a irmã Helena Luz Santos, a irmã Isabel Marques, a irmã Adil Afonso, a irmã Priscila Serafim, irmão Eliseu Marques. Eu creio que o nosso amado irmão Getúlio, a irmã Ana também estão acompanhando, estão na conexão, né? E, no entanto, esses foram alguns irmãos que acompanharam. Aqui não chegou ninguém por agora, aqui através do chat, né? Sempre, às vezes, tem algum irmão que comenta no final. Mas Deus abençoe a todos, tá bom? Então, é isso, meus irmãos. No momento, essas são as nossas informações, as nossas programações. Segunda-feira nós estaremos de novo aqui com mais um momento devocional, a partir das 9 horas da manhã. Nós contamos com a sua presença e de todos, tá bom? Os seus convidados e amigos, tá? Deus abençoe a todos, continue intercedendo aí, orando em favor do nosso pastor, todo esse ministério, todo o campo, né? E que todos possam ser abençoados, tá bom? Continuar sendo abençoado, tá? Deus abençoe, um abraço e até breve, se Deus assim nos permitir. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti
socorro dai salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes